Bom, nesse primeiro exercício, ele pede para a gente implementar o projeto que foi desenvolvido na aula dessa semana, que é sobre o cálculo de recebimento mensal de um trabalhador, conforme o diagrama UML que ele deixa aqui embaixo. Então, baseado nesse diagrama, assim como na aula, eu comecei ele pelos blocos que são mais simples. O primeiro que eu fiz, então, foi o de departamento, que é o bloco que ele só precisa ter o nome, uma string de nome. Então eu defini essa string de nome aqui, fiz o construtor dela e regulei o get e o set. Passando desse daqui então, eu comecei a fazer o enumerador. O enumerador ele é relativo ao nível do trabalhador, né? Se ele é um trabalhador júnior, se ele é pleno ou se ele é sênior. Então aqui é o que ele pede para definir. São três variáveis que vão assumir valores do tipo inteiro partindo do zero. Então, júnior seria 0, pleno 1 e sênior 2. E aí, com base nesses valores, a gente consegue comparar e usar ele para outros cálculos baseado nisso. A partir disso, então, eu parti para a parte de contrato. Na parte de contrato, ele pede para a gente definir a data, o valor hora e as horas do usuário. Então, é isso que está definido aqui. As horas como um inteiro integer, valor hora como double, e a data, que é do tipo date, por isso que eu tenho importado aqui a biblioteca do Java útil. Aqui então a gente tem o construtor, os getter e setters, que estão padrão, nada foi movido, e aqui tem uma função que ele pede também para fazer, que é a função que vai calcular o valor total do contrato. Então o valor total seria o tanto que ele recebe por hora, ou seja, o valor hora, multiplicado pelas horas de trabalho. E é exatamente isso que essa função ela vai retornar diretamente. Passando então para o maior bloco do, do diagrama, a gente tem o bloco do trabalhador. Nesse bloco aqui a gente tem a importação de muitas outras bibliotecas que a gente tem que usar, que é a biblioteca de listas, do calendário e o do ArrayList. Sem falar também no próprio nível do trabalhador, que por estar localizado em outra pasta, eu tenho que importar também. Passando aqui, então, a gente define o que ele pede, que é o nome do trabalhador, o nível dele, que é do tipo trabalhador nível que a gente definiu no nosso enumerador, o salário base, que é um double, e é basicamente isso, que é a base, né? Para começar, também eu defini o departamento, porque ele tem que estar ligado, as setas elas representam essa ligação, então ele tem que estar ligado no departamento, um departamento só, um departamento do tipo departamento, e os contratos eles são uma lista, né, de tamanho dinâmico, por isso que eu defini aqui um array list para contratos. Aqui a gente tem então o construtor, os getter e setters de todos aqui que estão no construtor, não tem nenhum removido. E aqui a gente parte para as funções que ele define. Ele pede para a gente definir três funções, né? Por mais que uma ela não vai ser utilizada, que é a de adicionar contratos. Então a gente recebe um contrato lá do programa base do usuário, e aí com base nisso a gente vai usar aqui as ferramentas do ArrayList para adicionar esse contrato usando o contratos.add. A gente envia ele como parâmetro. A mesma coisa para o remover, a diferença é que aqui a gente usa, né, o ponto .remove, só que isso daqui ele não é utilizado no programa, ele só está aqui para caso ele seja necessário em alguma outra implementação. A gente tem aqui também uma função que consiste em calcular o recebimento mensal com base, né, no ano e no mês que a gente recebe do usuário. Então a gente recebe como parâmetro um ano e um mês, e aí a gente tem que buscar nos contratos os anos que quanto ele estava recebendo nesses anos com base nos contratos e fazer o somatório do salário dele nessa época. Então a gente já inicia a nossa soma aqui com base no salário base, no salário padrão, e a agenda instancia aqui o tipo calendário. Isso daqui vai servir para que a gente pegue. Opa. Isso daqui ele vai servir para que a gente pegue, né, o valor aqui do contrato e a gente consiga separar ele,
porque no contrato a data ela está como um único dado só, e aí com base nesse calendário, nesse instanciamento, a gente pode setar para ele pegar o contrato que está armazenado em C de acordo com o for each, e ele vai separar. Ele vai pegar aqui no ano do contrato, ele vai separar o ano, e no mês do contrato ele vai separar o mês, né, o month. E no mês a gente tem que somar 1 porque o mês ele é reduzido em um valor abaixo, então a gente tem que fazer essa correção. Uma vez que a gente tem já o ano e o mês enviado pelo usuário e o ano e o mês do contrato que estão passando nesse loop do for, a gente pode já fazer a comparação. Se eles forem iguais, a gente vai pegar esse valor que tem do salário dele dentro desse contrato e vai adicionar no somatório da soma. Então, depois de ter percorrido esse for each todo o array list, a gente vai ter o somatório, o próprio salário final, que é o recebimento mensal do trabalhador, que é justamente o que a gente queria. Então, a gente retorna essa variável de soma. Aqui o programa base ele não tem muito problema, porque bastante coisa ele já está instanciada aqui nas outras entidades. Então, a gente vai usar mais ou menos com base nisso. Bom, mas partindo aqui para o início dele, a gente tem bastante biblioteca e as outras entidades, né, importadas aqui no começo. De começo na nossa main, a gente tem os padrões aqui do sistema, que é o locale, para definir como Estados Unidos a região, o nosso scanner, e a gente tem o simple date format, que ele vai servir para que a gente pegue aquelas datas que tem muitos valores e a gente organize ela de forma mais objetiva e simples, né? Justamente o que o nome diz: dia, mês e ano nessa seguinte disposição. Aqui então, uma vez definido isso, a gente já pode sair pedindo para o usuário os itens que a gente precisa. Então, primeiro a gente pede para ele informar o nome do departamento e recebe a string disso. Informar todos os seus dados, sendo eles o nome, o nível do trabalhador, né, que são os que estão dispostos aqui no nosso enumerador, o salário base, e aí com base nisso tudo que a gente já obteve, a gente vai instanciar a variável do tipo trabalhador aqui que a gente tem na entidade. Bom, então o que a gente manda para ela como argumento? A gente manda o nome do trabalhador que a gente pediu, o valor, né, do nível do trabalhador. Então é justamente o que eu falei lá: se a pessoa aqui escrever que ele é sênior, o programa ele vai vir aqui para o nosso enumerador, vai pegar, vai ver qual que é a posição do sênior, como se fosse no vetor 0, 1, 2. Então é esse o valor que a gente está enviando, né? Se for sênior, ele envia 2 como argumento. O salário base, e a gente já instancia o departamento aqui, né? Porque ele deu o nome do departamento. Como é a única coisa que a gente precisa passar para esse departamento, a gente pode instanciar ele direto aqui. O departamento ele é bem pequeno, né? Ele só tem realmente o nome. Já instanciado, então, a gente vai perguntar para o usuário quantos contratos que tem esse trabalhador. Com base na quantidade que ele disser, a gente vai fazer, né, um laço for que vai percorrer todos os contratos, pedindo para ele inserir todos os dados. Os dados são a data, o valor que ele recebe por hora e a duração. Cada vez que ele recebe, que a gente termina de preencher os dados de um contrato, ele vai instanciar esse contrato lá, né, na própria entidade do contrato, e já vai, né, para ligar, como a gente tem que ter esses dois ligados aqui pela seta de acordo com o ML, ele já vai usar a função de adicionar contrato que a gente criou e vai enviar esse contrato que acabou de ser instanciado para lá. Então ele faz isso para toda a quantidade de contratos que o usuário pediu. Após isso vem a outra parte do problema lá, que é para informar um mês e um ano e com base nisso procurar o tanto que ele recebeu naquele mês. Uma vez informado nessa disposição, né, o mês barra o ano, a gente tem que separar essas variáveis, porque quando elas são enviadas lá para nossa função, elas são enviadas separadas, como a gente já disse, é o mês e o ano. Então, para isso, a gente armazena essa disposição aqui na variável do mês ano, e aí a gente vai usar esse parseInt para pegar a posição. O mês, então,
o mês recebido, a gente vai pegar de 0 até 2. Então, de 0, 1, 2. Vai ser do 0 até aqui. É justamente o tamanho do mês. E o ano recebido, ele vai começar a pegar a partir do 3. Então, se aqui era o 2, o 3 termina aqui. A partir daqui, tudo que vier na frente, ele vai pegar como valor para o ano. E aí basta a gente fazer a impressão desses valores, né? Primeiro é o nome do trabalhador. Para isso a gente vai usar o trabalhador ponto, né? Usar o get que a gente fez lá do nome. A mesma coisa para o nome do departamento, só que dessa vez a gente tem que andar duas casas, né? Ela pega o trabalhador, entra dentro do departamento e aí sim pega o nome que estava dentro da entidade de departamento. E o valor recebido naquele mês e ano que o usuário informou. Para isso, então, a gente vai pegar esses dois valores que a gente tinha separado aqui e vai enviar como argumento da função calcular recebimento mensal que tem lá na variável de trabalhador que a gente já passou por ela e explicou, né, essa função final aqui que vai retornar a soma total do salário. E aí, com base nisso, é fechado o nosso scanner e o problema é finalizado. Então, para usar como base aqui do programa, eu peguei o que tinha dado no exemplo da aula. Então, ele pede aqui o nome do departamento. A gente tem ali que é design, o nome do trabalhador, Alex, o nível dele, que é pleno, o salário base, que é de 1.200. Quantos contratos que ele tem, nesse caso 3 contratos. O primeiro contrato, a data é de 20/8 de 2021. O valor por hora recebido é 50 durante 20 horas. O contrato 2, no dia 13/6 de 2021, valor por hora de R$ 30 com 18 horas. E o contrato 3, 25/8 de 2021, 80, duração de horas 10. E informar o mês para busca, né? Como a gente tem 2 contratos nesse mês, eu vou usar ele, que é o 8/2021, como diz o programa. E aí ele já retorna pra gente, né, o nome, o departamento e o salário final de 3.000, né, o valor recebido nesse mês. Bom, passando agora para o segundo exercício, ele é um exercício que ele pede para a gente implementar um programa que leia os dados de um pedido de N itens, que é fornecido pelo usuário, e depois a gente mostra um sumário do pedido como está o exemplo logo abaixo. Ele tem aqui também o diagrama que a gente tem que respeitar. Já começando aqui na formação desse diagrama das entidades, eu vou começar por onde eu comecei, que foi aqui a variável de cliente, que foi a primeira que eu fiz. A gente tem aqui, né, as informações do que a gente utiliza nela, e aqui dentro a gente já tem, né, a declaração das variáveis que ele pede aqui, né, um nome do tipo string, o e-mail do tipo string também, e a data de nascimento do tipo date. Por isso que a gente usa aqui, né, o import da data. A gente tem também aqui um simple date format, que ele vai ajudar a gente na impressão ali que eu tenho no toString logo abaixo, que é para deixar simplificado dessa forma a data, por isso que também tem o import aqui em cima. A gente tem então o construtor e os getters e setters. Aqui ele não tem nenhuma função, né, de cliente, mas a única coisa que eu fiz a mais foi definir o toString para ele imprimir já como a gente precisa lá no resumo, né, o cliente, o nome do cliente, a data de nascimento já no formato correto definido e o e-mail, né? Então tudo isso ele está aqui retornando no nosso toString. Passando disso, então eu fui para o enumerador, que ele dessa vez tem 4 estágios, 4 status, que é o pagamento pendente, que é o 0, posição 0, processando, posição 1, enviado, posição 2 e entregue na posição 3, né? São esses 4 valores aqui que estão definidos. Passando já para
variável do produto, que é outra bem simples que a gente tem, ela pede também, não tem nenhuma função, pede só para a gente definir o nome e o preço do produto, né? E com base nisso a gente tem aqui o construtor e os gets e sets. Ela é bem simples porque ela vai servir basicamente para estar ligado com os blocos anteriores do pedido, né? Ela vai se ligar com todos eles. Aqui a gente tem o bloco do pedido item. Esse bloco ele já começa aqui, né? A gente tem definido nele a quantidade, que é do tipo inteiro, a quantidade de itens e o preço unitário de cada item. Sem falar, né, do que a seta pede para a gente respeitar, que é o produto. Então, dentro dele a gente ainda tem ligado mais um produto do tipo produto, né? A gente fez aqui a ligação também. A gente tem aqui o construtor, que está dentro dela, todos os gets e sets, e aqui a gente já tem a primeira funçãozinha que ele pede, né? Ele pede para a gente fazer uma função que calcula o subtotal da compra. Então aqui a gente armazena a quantidade de itens que a gente comprou deste item. Então aqui é relativa a um item específico, a quantidade desse item que a gente comprou e o preço desse item. Para a gente saber o subtotal dessa compra, é só multiplicar os dois, que é exatamente o que a gente retorna aqui. Mais abaixo eu tenho ainda o toString, que ele é um toString bem grande até, que ele vai simplesmente imprimir. Ele está configurado para fazer a impressão dos itens do pedido de acordo com o que a gente tem ali no nosso exemplo, né? Da mesma forma que lá. E facilitar depois na hora da impressão. Passando agora a um anterior, a gente tem o bloco principal, que é o bloco de pedido. Né? Nesse bloco a gente tem aqui os imports, que nele a gente vai usar o ArrayList, a date e a list, sem dizer ainda, né, o pedido status que a gente tem que importar para cá. Ele pede para esse pedido para a gente definir dois principais dentro dele, que é a data do tipo date e o status do pedido, que é do tipo pedido status que a gente definiu como enumerador aqui. E aí a gente ainda tem aqui abaixo as duas ligações que ele faz. Então ele tem a ligação com o bloco do cliente e tem a ligação aqui, né, com praticamente de várias posições com os nossos pedidos, né? São vários pedidos, por isso ele não é uma ligação única, ele é uma ligação vasta utilizando um ArrayList, usando uma lista. A gente tem o construtor dela, todos os getters e os setters, e a gente tem as três funções aqui que ele pede para a gente definir. A primeira função é relativo a adicionar itens, né? Então é com base nela que a gente vai receber um item do usuário lá do programa principal e a gente vai usar, né, a sintaxe aqui do nosso ArrayList para definir, né, enviar o item. A mesma para remover usando o .remove. Essa de calcular total, ela já vai servir para a gente calcular o total que é baseado no subtotal de cada item que a gente tinha um bloco à frente. Se um bloco à frente a gente calculava o subtotal, nesse bloco a única coisa que a gente vai fazer é percorrer esse array de itens que a gente tem, pegando cada item e somando o subtotal deles para a gente ter o total da compra no final, que vai ser retornado, né, por essa variável soma. Passando então aqui para a parte principal do programa, a gente tem aqui bastante coisa, mas não é muito complexo, muito já está instanciado aqui nas nossas entidades, já está, né, otimizado lá. A gente tem as definições iniciais básicas, que é o local, a definição aqui como sendo Estados Unidos e a instância aqui do nosso scanner. A gente dessa vez tem dois Simple Date Format, que são dois tipos de data que a gente usa diferente, né? Esse primeiro aqui é relativo, né, à impressão da data do pedido, que ela pede a data e o horário, então a gente tem que ter os dois. E a gente tem que ter um diferente para ser relativo à data de nascimento, que é somente a data. A gente usa ela justamente para pedir para o usuário, né, inserir, para a gente coletar o dado já nessa formatação do usuário usando o nosso parse. Então aqui, nessa primeira parte, é justamente o que eu acabei de falar que a gente faz. A gente pega todos os dados relativos ao cliente, o nome, o e-mail e a data de nascimento,
e a gente vai usar isso para instanciar ele depois. A gente instancia enviando para ele todos esses argumentos, né? O nome, o e-mail e a data de nascimento. Uma vez feito isso, a gente tem que pedir para ele inserir, né, com os dados agora de pedidos. Então a gente pede para ele inserir qual que é o status do pedido, que é algo único, né? Não tem um status para cada item, é o status do pedido inteiro. E aí ele vai ler, né, o que o usuário digitar e vai usar o value of para poder pegar a posição, que é isso daqui no nosso enumerador, e enviar, né, para a nossa variável de status, que vai ser instanciada mais tarde. Aqui embaixo já, né, mais tarde não, é agora, a gente já tem o nosso pedido, que ele é instanciado. Nele a gente vai enviar como argumento, né, justamente o que o pedido pedia, que era uma data, a data da compra, né, o status do pedido e o cliente. Então é tudo que a gente envia para ele. Isso daqui, esse new date, ele vai pegar a data atual. Então quando ele chegar nesse ponto, ele vai pegar a data em que está o computador, né, o sistema, e vai enviar como sendo a data do pedido. A gente tem também o status que a gente acabou de ler e a gente tem o cliente que foi instanciado lá atrás. Né, o cliente ele foi instanciado separado, mas aqui, como a gente já está enviando para o pedido, a gente já está fazendo a ligação dessa seta aqui que ela pede para a gente fazer uma ligação com o cliente. Quantos itens que a gente deseja comprar, a gente pede para o usuário. Baseado no que ele inserir e que for armazenado nessa quantidade de itens, a gente tem um laço for que vai percorrer todos esses itens, pedindo para ele inserir os dados de todos, né? Então aqui dentro do for a gente pede para ele inserir o nome do produto, o preço unitário desse produto. Uma vez que a gente tem esses dois valores, já é suficiente para a gente instanciar o nosso produto, é o que ele necessita de argumento. Então a gente já pode enviar. E pedindo mais a quantidade, a gente vai ter tudo que é necessário para a gente instanciar o pedido item, que é a quantidade do produto que a gente leu por último, o preço unitário que a gente leu lá em cima e o próprio produto, que tem que ter a ligação, né, das setas conforme o diagrama, né, que a gente envia já a própria instância dele. Uma vez também que a gente tiver instanciado esse pedido item, a gente pega ele e já usa, né, o nosso array aqui do pedido, nosso array de pedidos, né, de itens na verdade, para adicionar um item lá no nossa parte de pedidos, né? A gente envia como argumento para essa função que recebe aqui. Uma vez que isso daqui foi percorrido, então a única coisa que resta a gente fazer é fazer o resumo de todos esses pedidos. Ele vai ter inserido, né, os dados do cliente, o usuário, e vai ter inserido os dados de todos os pedidos de acordo com o número de pedidos que ele falou que queria. A primeira parte do resumo aqui, então, ela pede para a gente imprimir, né, como mostra aqui, a data do pedido, o status do pedido e o cliente. A data do pedido ela não tem lá no toString, então eu fiz aqui, até porque é bem rápido, né? A gente usa o SD F1, que está lá em cima, que é o formato com o horário definido. E a gente envia para ele a data do pedido. Então ele vai deixar a data do pedido que foi feita, que está lá dentro, né? O getData que já está lá na nossa entidade, ele vai pegar e vai formatar de acordo com esse formato, né, já imprimindo aqui. O status do pedido é a mesma coisa, a gente pega um status que está lá dentro já da nossa entidade, e o cliente a gente só imprime o cliente mesmo, porque o cliente a gente definiu aqui, né, como era bastante coisa, a gente definiu um toString para agilizar o processo aqui do final. Aqui a gente tem a segunda parte, então, que é referente aos itens do pedido. Para isso a gente tem um for each. Esse for each ele vai pegar cada item, né, usando o getItens aqui do pedido, e cada item ele vai armazenar nessa variável item, que é do tipo pedido item. E cada vez que ele pegar, a cada item que ele pega, ele vai fazer a impressão desse item. Aqui a gente também não precisa configurar nada, porque o item aqui na variável de pedido item, ele já está, né, todo preparado para fazer a impressão com base no toString da mesma forma. Então ele vai fazer a impressão de todos os itens aqui, uma vez que o for each rodar por completo.
Por último, então a gente só tem restante o total do pedido, e o total do pedido ele fica lá naquela função que a gente tem no bloco de pedido, que é para calcular o total, e a gente só faz a impressão dela, né? Essa função aqui. Feita a impressão, a gente fecha o scanner e o pedido ele acaba dessa seguinte forma, o programa. Então, para mostrar aqui como o programa está funcionando, eu vou usar como base o que o próprio exercício dá e vou fazer a impressão. Primeiro, informar os dados do cliente. O nome do cliente é Alex Green. O e-mail dele é alex@gmail.com. E a data de nascimento, dia 15/3/1985. Informar agora os dados do pedido. O status dele é processando. Quantos itens deseja comprar? São 2 itens. O primeiro item é uma TV de preço unitário 1.000 e quantidade apenas uma TV. O segundo produto é um mouse de R$ 40 e a quantidade são 2 mouses. Ele dá aqui o resumo, né, a data do pedido, de quando foi feito, o status que o pedido teve, todos os dados do cliente aqui, o nome, a data de nascimento dele e o e-mail e os itens do pedido, né? Tem ambos os itens aqui, né, demonstrados corretamente e o total do pedido no final, exatamente como deveria acontecer.